Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 6 da tarde. Começa agora a segunda edição de A Voz do Senado. E queremos a sua participação. Comente à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai criar uma comissão especial para acompanhar as discussões da proposta da reforma da Previdência. O objetivo é acompanhar o debate e o diálogo travados na Câmara dos Deputados. Os líderes vão acompanhar sem poder de voto, mas com poder de voz e de articulação política, sugerindo alterações aos deputados federais que compõem a CCJ e adiantar a tramitação da matéria. O senador Cajuru quer agradecer a abismal repercussão em todo o país logo na estreia do Pega Fogo, quarta-feira às 7 da noite, com debate sobre a reforma da Previdência entre a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, e o senador Major Olímpio, de São Paulo. O programa, criado pelo senador Cajuru, vai sempre reunir parlamentares do Senado e da Câmara, de posições antagônicas. Durante 10 minutos, de forma intercalada, cada um vai expor seus argumentos contra e a favor da reforma da Previdência, como foi apresentada pelo governo. Vamos então lembrar como foi o primeiro Pega Fogo. Manda pro ar. Bom, Cajuru, nós vamos discutir esse pega-fogo, uma coisa que é palpitante, que é a reforma da Previdência, mas por uma questão de educação, respeito e carinho, que comece a nossa amiga senadora Lisiane. Eu quero primeiramente cumprimentar o Major, porque eu tenho um grande respeito, foi colega nosso aqui na Câmara dos Deputados, como deputado federal. Cumprimentar o Cajuru pelo grande trabalho que ele está fazendo no Senado, pela sua atuação, pela sua forma muito precisa de tratar os vários temas do Brasil. E hoje o grande debate, na verdade, é a reforma da Previdência, que é um projeto grande, porque o impacto também é muito grande na sociedade brasileira, e eu quero inclusive aqui de antemão dizer que eu, assim como todo o PPS, nós somos a favor das reformas para o Brasil. A gente sabe que é necessário fazer alguns ajustes, e esses ajustes, no meu entendimento, passam por todos, não é? E não apenas por uma parte ou um segmento da população. A reforma da Previdência é um assunto denso, um assunto complexo, que envolve e é necessário um estudo extremamente debruçado. Estamos fazendo isso e nos últimos dias, desde o momento que nós recebemos a Previdência, nós temos nos focado mais num tema que é muito fundamental, muito caro para nós, Major, que é exatamente as minorias do Brasil, a aposentadoria rural, as pessoas que estão numa situação de pobreza muito maior. E eu digo isso porque eu sou da região Nordeste brasileira, que é uma região que precisa ter um apoio e uma ação compensatória do governo federal. Só para o senhor ter uma ideia, o meu estado, por exemplo, nós temos mais da metade das aposentadorias são aposentadorias rurais. 70% dos municípios do meu estado, o recurso da Previdência é maior do que o recurso do Fundo de Participação dos Municípios. Então você vê o impacto que isso realmente vai significar a partir da aprovação dessa reforma. E a minha grande inquietação no presente momento é referente ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada para idosos miseráveis, que estão realmente numa situação de pobreza, porque há uma redução e veio, no meu entendimento, uma situação meio que falsa verdade, um engodo para mim, porque o governo fez uma redução da idade, mas ao mesmo tempo que ele faz a redução da idade, ele faz uma redução quase mais da metade do valor do BPC de R$400. Então imaginem só, uma pessoa que vive com um salário mínimo, que no caso está na aposentadoria já idoso,
é muito complicado ele sobreviver com esse valor. Imagina com R$400. É um valor realmente miserável, inadmissível, inaceitável, e chegar apenas aos 70 anos de idade poder ter acesso a esse valor pleno do BPC. Então, a população do interior dos estados, portanto, aqueles que têm direito à aposentadoria rural, é uma população que tem uma expectativa de vida muito menor, por exemplo, do que o homem e a mulher do urbana. Então, isso para mim é uma grande preocupação. A outra situação também é referente a essa mulher do campo. E eu fico me perguntando por que a mulher do campo tem que trabalhar mais para se aposentar e aqui, já na parte urbana, não houve, na verdade, essa alteração tanto. Isso é uma situação séria. A mulher do campo, ela tem, por exemplo, a dupla jornada de trabalho. A mulher do campo, ela tem uma dedicação muito maior em relação aos filhos, não é? E, portanto, às vezes, a netos, porque já nessa idade já estão cuidando, às vezes, de netos. E aí, em geral, elas tiveram acima de 7 filhos. Então, você vê o impacto na vida dessa mulher, de fato, é muito grande. Então, essa é uma preocupação e eu espero, eu até acredito que o governo mandou esse texto dessa forma, já com a intenção de retirar, não é, esses itens e fazer esse novo ajuste. Esse recuo é muito importante. Aliás, mas eu acho que não será dificuldade para o governo, para o presidente. Ele tem recuado em muitas coisas. Então, que ele também recue desse ponto específico, porque vai ser um ganho para essas mulheres e para esses homens que estão em situação de pobreza e têm acesso direto a essa aposentadoria rural. E só para finalizar, o impacto na economia para os próximos 10 anos ele é irrisório quando você pega esses pontos aí da reforma da Previdência, referente a esses 2 quesitos que eu acabei de apresentar. Olha, gente, vocês veem, o Cajuru coloca esse pega-fogo aí, pega fogo mesmo. Há pontos convergentes entre o posicionamento dessa guerreira que é a Lisiane, um momento em que todos nós reconhecemos a necessidade de alterações. Logicamente, o governo traçou uma estratégia, colocou algumas metas muitas vezes levando em consideração o equilíbrio econômico, o equilíbrio fiscal para os próximos anos. Agora, o projeto foi mandado para a Câmara. Quem vai fazer esse filtro são justamente os deputados e os senadores. Eu não tenho a menor dúvida, aliás, eu não conheço, nenhuma PEC que saiu lá do Executivo e não foi aperfeiçoada em nenhum momento durante o seu curso. Você tocou em pontos que são fundamentais e que vão se contrapor num debate muito intenso nas comissões. Essa questão de se colocar a mulher do campo com 5 anos para mais, eu também não engoli essa história. Posso ser aliado, mas não sou alienado. Né? O valor de R$400 aí do BCP, tudo isso vai ser objeto de intensa discussão. Mas isso vai ser amadurecido, como também eu vejo lá, quando, olha, nós vamos para fomentar mais o trabalho, mas você coloca o fim da multa de 40% para aquele que é aposentado e volta a trabalhar, é um tema que vai ser discutido. Eu posso apostar com você que esses temas serão aperfeiçoados. Tá? Então, há uma busca, sim, do governo. Você pode ver que a exposição motivo do projeto, como um todo, ela fala na vertente do combate às fraudes, que a Procuradoria da Fazenda Nacional tenha medidas ou formas de buscar mais intensamente os sonegadores da Previdência, e esse terceiro vértice, que é as alterações do sistema de Previdência. Nós temos um problema que o Brasil, a população cresceu, né? Se por um lado seria uma coisa otimista, a população está vivendo e cada vez mais tempo, em contrapartida nós temos muitos Brasis. Você falou de uma realidade do Maranhão, eu falo às vezes por dentro da cidade de São Paulo. Quando você tem num bairro de Moema, em Pinheiros, na Avenida Paulista, a população com tempo de vida média de 85, 86 anos, você tem na periferia menos assistida, no Jardim Ângela, no Capão Redondo, no Jardim Rubru, a
população, o tempo de vida média da população em 66 anos. A diferença dentro de uma cidade. Então, vai ter uma dificuldade, o debate vai ser intenso, o pinga-fogo não será político, partidário, esquerda, direita, todos nós, né? A Lisiane, ela tem um trabalho profundo e essa sensibilidade dela em buscar nas minorias, como ela chama, no menos assistido, na população mais carente. Isso vai ser importantíssimo dentro desse debate, que muitas vezes nós não estamos enxergando essa faceta. Eu, por exemplo, a minha origem é no serviço público, então eu fico buscando exatamente onde será o equilíbrio em relação à previdência para o setor público, a previdência para os militares, a previdência dos policiais, e tudo isso, em cada momento nós temos um debate muito intenso. Nós tentamos contribuir de todas as formas para que o projeto tivesse mais num equilíbrio das coisas. O governo fez uma opção de falar, olha, em 10 anos nós teremos 1 trilhão e 300 milhões de reais de equilíbrio para as contas, que não era um dinheiro que vai ter, é que deixaria de sair. Mas isso é muito relativo. Em cada momento nós vamos evoluir, sim. Nós não vamos ter essas questões de dizer, olha, piorou a vida do brasileiro, principalmente dos menos assistidos. Tá? Há discussões, nós estamos criando alíquotas maiores da contribuição previdenciária. Essa ideia que eu acho válida, quem ganha menos paga menos ainda, quem ganha mais paga mais, mas não podemos ser injustos também dentro desse processo. Então, muito embora eu seja amigo do presidente da República, seja do partido do presidente da República, nós vamos ter bastante equilíbrio nessas discussões. Nós chegaremos, sim, nós precisamos ter uma reforma que possa gerar uma expectativa para as futuras gerações, que aqueles que estão entrando no mercado de trabalho hoje possam sonhar um dia estarem aposentados e que as suas pensionistas, os seus filhos, tenham uma garantia, sim, mas nós vamos tentar fazer isso da forma mais justa possível. Então pode ter certeza, nós vamos debater. Aproveitar a sua iniciativa, não é, e a sua boa vontade, no que se refere à flexibilização. Quando o senhor coloca, por exemplo, a questão das fraudes, ninguém é a favor de fraude, obviamente, né? Todos nós, na verdade, precisamos combater esse tipo de situação. E nessa proposta que veio para cá, para o Senado, que estamos aqui a avaliar, consta aí uma preocupação para mim que é muito grande, que é a retirada, por exemplo, da questão dos sindicatos. Eu nem estou advogando especificamente por ser o sindicato. Eu estou advogando em ser um órgão que esteja próximo desse trabalhador rural. Por quê? Porque em todo município e povoado desse país, você tem, na verdade, uma relação com algum sindicato que vai te dar essa autonomia da garantia, por exemplo, de justificativa de que você realmente não tem renda e tal, e que você está isento e automaticamente tem acesso a essa aposentadoria. Vamos tirar o sindicato. E aí, quem vai ficar lá? Quem vai ficar na ponta para poder fazer esse contato direto com o trabalhador? Eu digo, por exemplo, tem povoados no meu estado que a pessoa, para poder receber o seu recurso, tem que viajar, gastando, inclusive, parte do seu recurso que recebe da aposentadoria ou do BPC. Então, você acaba sem ter, de fato, esse acesso, dificulta isso. Então, eu acho que nós temos que combater a fraude, mas nós não podemos, com isso, criar óbices, criar dificuldades para que o nosso trabalhador rural, de fato, possa ter acesso ao recurso previdenciário. A gente precisa equilibrar a questão fiscal com a questão social, não é? A gente não pode, por exemplo, voltar a ter no Brasil a mendicância, sobretudo de idosos, de pessoas que morrem de fome, que tem que ir, às vezes, recorrer, não é, a pedir a lixos, enfim. Então, é uma situação degradante que a gente não pode admitir que tenhamos realmente em escalas significativas, ou até mesmo em pequena escala no Brasil. Então, essa atenção nós precisamos ter. É importante combater a fraude, mas nós não podemos, em detrimento disso, por exemplo, criar dificuldades para a aposentadoria desses homens e trabalhadores rurais do campo.
eu concordo integralmente com você. A ideia é facilitar e proteger o trabalhador, proteger o cidadão. Mas aqui na casa do debate é onde vai se travar justamente esse equilíbrio entre o ideal que o governo está apresentando, a adequação necessária para um equilíbrio e uma coisa bastante justa. E eu tenho absoluta certeza que o plenário da Câmara, inicialmente uma comissão especial lá, vai ser soberano, depois vai nos mandar uma proposta já bastante alterada, e será bastante alterada, porque ele tem um espectro muito grande. Se você pegar o projeto como um todo, eu até fiquei assustado, são 47 artigos, né? Então, não tenha dúvida que cada assunto ele acaba tendo um foco, por isso que é importante esse debate. Quando chegar aqui no Senado, ele já vai estar bastante amadurecido, mas aí nós vamos debater, nós vamos discutir, nós vamos até nos contrapor em ideias, em princípios, mas o objetivo é fazer alguma coisa melhor. Tenho certeza absoluta que ao término dessa reforma previdenciária estará melhor para a maioria do povo brasileiro. Muito bem, eu queria agradecer, e só finalizando, sobre esse valor que o Major acaba de colocar, 1.300 bilhões de reais. Apenas os dados apresentam menos de 10%, algo em torno de 7% a 8% representará esse impacto em relação à aposentadoria rural. Então, em nome da sua boa vontade, da sua sensibilidade, que está gravado aqui, você vai nos ajudar com o presidente da República para retirar a minha família toda de trabalhador rural, eu sou caipira lá de Venceslau, não tem jeito. Abraço, gente. Cajuru, parabéns. Parabéns, Cajuru. A Comissão de Direitos Humanos do Senado deu parecer favorável a um projeto que permite a delegados e policiais decidirem, em caráter emergencial, sobre medidas protetivas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A proposta também determina que o agressor, se for marido ou pessoa da família, seja imediatamente afastado do lar, quando houver risco à vida ou à integridade física da mulher ou de seus dependentes. Vale lembrar que o projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois, caso aprovado, irá a plenário. E a sua opinião sobre o trabalho do senador Cajuru é muito importante para nós. Você pode fazer seus comentários, elogios, críticas ou dar sugestões no facebook.com/cajurugoiás. Ou então entrar em contato com o nosso gabinete no telefone DDD 61 3303 2844. Essa edição termina agora. A todos uma boa noite e um ótimo carnaval. Agradecidíssima.